que eu disse agora há pouco para vocês, que eles chegam a treinar 7 horas por dia. Então, eles repetem bastante. Agora, a pergunta é, só isso é suficiente? O que precisa? Oi? Como? Dedicação. Junto com praticar, dedicação. Oi? Força de vontade. Acreditar. Então, ali, né? Desculpem os professores de inglês de plantão, o grande Edson, por exemplo, tem o César também, né, César? Mas mais ou menos assim. Não importa a quantidade de horas, mas sim o que você coloca nessas horas. Então, pessoal, eu posso também treinar algo 12 horas. Entretanto, se eu não colocar emoção nesse treino, coisas como vocês falaram, dedicação, entusiasmo, né, paixão por aquilo, os resultados também não serão tão favoráveis assim. Né? É um conjunto, um complementa o outro, certo? Bom, cadê aqui o negocinho, Elias? Eu quis compartilhar com vocês este livro. Alguém já leu? Outliers? Isso mesmo, Edson, a pronúncia? Outliers, correto? O Malcolm, ele faz aí algumas pesquisas, né? E tem uma parte que é bem bacana, pessoal. Ele diz que para que a gente realmente, né, consiga maestria em tudo que a gente queira fazer se tornar excelente, nós precisamos fazer 10.000 horas. Como chama aquele maestro brasileiro que está... João Carlos Martins. Eu vi uma entrevista com ele outro dia, que ele disse que uma vez ele estava fazendo um concerto e ele terminou de tocar, foi super ovacionado pela audiência, né? E aí disse que se aproximou ao término da apresentação um senhor aí perto dele, né? E disse assim: olha, eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele respondeu assim: foi isso que eu fiz. Então bate com aquilo que o Malcolm identificou nas pesquisas. É impossível eu ter excelência em alguma coisa sem me dedicar àquilo, sem me desenvolver, sem me aperfeiçoar. Não é verdade? Isso me faz lembrar uma outra história também, Elias. Conta que uma vez o Barrichello, conta a lenda, brincadeira, conta que o Barrichello no treino, ele conseguiu a pole position. E nos outros dias de treino, né, nos dias seguintes, antes da corrida, ele chegou 7 horas no local da corrida para começar a treinar, porque ele queria manter a pole position, certo? E quando ele chegou lá, quem já estava lá? Ele chegou às 7 horas e o Senna já estava. Ele chegou, né, e foi falar com a pessoa lá. Pô, mas como assim, né? Eu achei que eu era o primeiro. Ele chegou... Que horas? E aí a pessoa disse, ele chega todo dia às 6 horas, às 6h30 da manhã. Todo dia? Todo dia. Ou seja, pessoal, ele não ia fazer isso só para manter uma pole position na corrida, mas ele fazia isso constantemente. Então ele treinava, treinava, treinava. Um outro fato interessante do Senna. A maior dificuldade dele no começo de carreira era correr na chuva. Isso era um desafio dele. O que ele fez? Se especializou nisso, não é? Aí o que ele fazia, gente? Quando começava a chover, ele ia treinar. Logo, foi o grande diferencial dele. Sim ou não? Ele era um especialista em correr na chuva. E algo que lá atrás era algo que... Desafiante. Desafiante. Bacana, né, pessoal? Então, as coisas acontecem por magia? Não. Requer vontade e disciplina. Aí, de novo, eu volto, né, com as dicas de como falar em público. Essa é uma coisa que eu falo para o meu aluno. Se você tem vontade de falar e você é disciplinado,
com certeza você alcançará os resultados. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, porque isso é importante manter, espontaneidade, naturalidade, mas você chegará aos resultados. Bom, então nós podemos ser excelentes. Aqui é homenagem à minha filha hoje, a dupla. Então daqui a pouquinho vocês vão ficar em dupla para compartilhar com a sua dupla agora. Vocês terão 5 minutos, tá, pessoal? Quem estiver sem dupla, eu ou Elias, vamos até você. Você vai compartilhar com o seu amigo ou sua amiga uma competência inconsciente que você tem hoje. Lembra lá o 4º estágio? Ou seja, algo que você faz hoje, que você nem precisa pensar mais, e que você avalia isso como uma excelência em você. É importante nós falarmos sobre isso também, tá, pessoal? Porque muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre as competências que têm, sobre aquilo que faz e faz muito bem, sobre aquilo que é um diferencial. É extremamente importante que façamos isso. Inclusive, né, nos processos de coaching, é uma das ferramentas. Fazer com que a pessoa identifique os seus talentos, para que ela possa usar esses talentos na realização dos seus objetivos. Então, é muito importante, né, saber aquilo que eu faço bacana. Por quê? Porque você começa a refletir que padrões eu tenho que me levam a essa excelência. O que eu faço? Como eu me comporto? Quais são as atitudes que eu tenho, né, que faz com que eu obtenha esse resultado excelente? Porque se você descobre isso, você pode fazer o quê? Levar esse estado de excelência para outras áreas, para outras capacidades que você quer resolver, que é isso que a gente vai falar depois, que é uma técnica de PNL chamada modelagem da excelência humana. A primeira técnica é que o Bandler e o Grinder lançaram e fizeram um livro. Esse livro, ele não é mais editado, mas se você se interessar, nos sebos você encontra, tá? É A Estrutura da Magia. Então, esse livro fala exatamente sobre... Vamos falar com vocês, mas a modelagem da excelência humana. O quanto eu posso modelar competências de alguém, por exemplo, e trazer isso para mim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eles vão escolher uma dupla, é uma isso? Uma dupla. E o ideal seria que você mudasse agora. Você não fez o primeiro exercício com alguém? Escolhe uma outra pessoa, pessoal, para que você vá treinando também essa habilidade de relacionamento interpessoal, de conhecer pessoas novas. Quando a gente conhece pessoas novas, nós aumentamos o nosso repertório. E quando eu aumento o meu repertório, diante de alguma coisa para resolver, por exemplo, eu tenho mais possibilidades. Eu gero flexibilidade, que é uma competência essencial para obter resultados pessoais e profissionais mais favoráveis. Então vamos por partes. Precisamos de vocês em duplas. Isso. Pode ser? Pode, sensacional. Vamos lá. Precisamos de vocês em duplas. Se possível, um companheiro diferente do exercício anterior. O que a gente quer de vocês agora? Que você compartilhe com a outra pessoa. Primeiro, qual é essa habilidade? Qual é essa competência? E na sua visão, o que fez com que você chegasse a essa excelência, nessa habilidade, nessa competência? Você diz a sua para ela e conta, na sua visão, como é que você chegou lá, e ela conta para você. Pode ser? Pode! Por exemplo, né, pessoal? Aí, a Márcia tem um recadinho final. Eu contei a minha história em treinamento, né? Então eu poderia compartilhar com o Elias agora. Olha, Elias, eu acho que a minha habilidade de treinadora, ela é uma habilidade excelente hoje. E é importante dizer, quando eu digo que é excelente, isso não quer dizer que eu não tenha coisas ainda para trabalhar, ok? Tá? Mas a minha habilidade de comunicação é uma competência inconsciente. Eu não preciso pensar hoje, tá certo? Nossa, agora eu vou fazer isso. Eu já faço naturalmente. Bom, e a Márcia, e imagine que eu quero compartilhar como foi o processo. Como que isso aconteceu? Eu contaria justamente isso para ele. Olha, eu comecei há 20 anos lá, uma aula no Senac, era um curso, assim, 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 e continuei fazendo isso, continuei fazendo alguns cursos, uma vez por semana, né? Depois isso foi aumentando a frequência, até chegar hoje, onde eu ministro cursos de 4 a 5 dias na semana. Tá certo? Pronto, já trouxe o processo para ele. Gente, por que isso aqui é importante? Muito importante. Para que você identifique, né, esse processo, tá bom? Você chegou na excelência. Como você chegou? Por quê? Porque isso fica muito claro na tua mente, você vai poder usar isso para desenvolver outras competências excelentes. Certo?
Então vamos lá, tem alguém para fazer par comigo? Que Podem seja sem? começar. Se alguém estiver sem dupla... Eu levantei duas situações com a minha amiga aqui, minha companheira. A primeira eu vou colocar que foi do momento atual hoje, que hoje eu tenho uma empresa de bem casados e pães de mel. Opa! E aí, Trouxe amostras para nós? já fiz o meu marketing, tá? Cris Festeira, depois vocês curtem lá. WhatsApp, Facebook, Cris Festeira. E aí, o que acontece? Eu sempre fui do ramo de vendas. Amo vender, amo vender, sou apaixonada por vender. E aí, eu trabalhando com a minha irmã, ela é formada em processamento de alimentos. Então, eu sempre falava para ela assim, você nasceu para fazer doce. Eu nasci para vender, porque eu nunca me vi em cozinha. Nunca, nunca. Uma crença, não é mesmo? Uma crença. E aí, eu fui trabalhar com ela, uma certa época, então ela fazia os doces e eu vendia. Ela fazia e eu vendia. Depois não deu certo por pensamentos, divergências. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma escolha, eu prefiro ficar com o lado da família. Então eu saí, deixei ela e fui. Eu falei, legal, eu sei vender muito bem, eu vou terceirizar. E fui buscar parceiros. Em um mês, eu tive problema com 4. Coisas ridículas, ridículas. Eu com raiva, muita raiva, eu falei, eu sou muito bem para vender. Então, eu vou aprender a fazer, mas com raiva. Eu vou aprender a fazer. Mas só um momento, Cris. Cris, a Cris fez o que a gente chama de canalização emocional. Ela usou a raiva, tá certo, para um foco ali daquilo que ela queria. Exato. Legal. Só que aí veio um pensamento, com aquela raiva, eu vou fazer, só que vai ser o melhor. E isso aconteceu, fui para o curso, a primeira vez, gente, aprendi. Depois disso, eu fiz mais 3 cursos em cada doce. E cheguei em casa, a primeira vez, para fazer 40 unidades, eu demorei 8 horas. Eu queria assim, eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro? Fazendo 48 horas. Comecei a treinar. Então, as pessoas falavam assim, eu quero comprar 10 unidades, eu fazia. Eu quero comprar 20, eu faço. Só que o dinheiro não entrava, mas eu ia treinando. E com isso, quando eu percebi que era um treinamento e que ia ficando muito bom, porque a minha mãe não falava nada, só que chegou uma hora que a minha mãe falou assim, nossa, cada vez está ficando melhor. Eu falei, opa, né? E hoje eu estou vendo que está na PNL. E aí eu comecei a ver de uma outra forma. Então eu comecei a treinar e as vendas foram aumentando. E o meu pensamento foi assim, eu falei, mãe, eu estou fazendo de 50 em 50, mas vai chegar o pedido de 400. E o que aconteceu? O primeiro pedido grande foi exatamente 400 unidades. E hoje eu falo o seguinte, que qualquer cliente, qualquer buffet que eu chego, qualquer pessoa fala assim, quando come, olha para mim sorrindo e fala, é o melhor que eu já comi. Ai, gente, agora eu quero experimentar. Gabi, encomenda uns 10 para ela depois, por favor. Olá, tudo bem? A minha história, não vou focar tanto na parte Olha só, hein, profissional. Ju? Disseram que a Ju estava com vergonha com essa voz maravilhosa, Ju. Já perdi muito, tinha muito, perdi. Muito bom. A vida é muito generosa. Então, aí o que aconteceu? Sempre desde criança, minha vida era dançar, música. Dançava, minha maior alegria. O tempo passou e sempre dancei muito. O tempo passou, casei, filho, prendas do lar, me especializei muito também, né? Depois precisei voltar na atividade profissional, graças a Deus, fiz concurso, passei, falei, vou ser melhor
funcionária pública que tem no mundo, graças a Deus eu sou, tá? E só que depois voltou aquilo de novo, meu prazer, liberdade, dança. Aí tá, começa a escola tal, não gostava, é muito técnico, é muito compassado, ia dançar e o pessoal tudo contando. Eu falei, não é isso que eu quero, parei. Vou aonde? Para os bailes. Vou dançar com quem sabe dançar, com quem possa me ensinar. E todo mundo falava para mim, você nasceu para isso? Você faz curso? Você... E eu enchia todo... Nunca, não fiz. Sempre foi exercitando, né? E, graças a Deus, hoje eu estou muito feliz, eu estou muito livre, estou dançando muito, vou para a aula cigana, que é a liberdade, vou para os bailes, e eu estou muito feliz. Muito obrigada. Uhul! Posso? Só completando aqui, que quando nós fizemos o exercício, eu passei 2 excelências para ela. E a segunda foi sobre vendas. Porque eu era uma pessoa, hoje que eu tenho totalmente desinibição, chego, falo em qualquer lugar, eu não falava. Eu era tímida. Meu primeiro emprego como vendas, o gerente chegou para a supervisora que me contratou e falou assim, essa menina não fala, essa menina não conversa, e ela está aqui atendendo o público. Aquilo desencadeou também, eu falei, eu vou ser a melhor vendedora. E depois, em todas as empresas que eu trabalhei, até multinacionais, eu era a primeira em vendas. Então, é treinamento e a sua força de você querer e fazer acontecer. Agora eu estou indo para o meu terceiro passo, que eu conversei semana passada, porque o Sebrae está querendo contar minha história, eu fui chamada no palco para contar minha história, eu vou me especializar para ser palestrante. Uhul, isso aí! Legal. Obrigado, meninas. Bom dia, meu nome é Ana. Põe mais pertinho, Ania. E eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar minhas qualidades. Na realidade, os defeitos são fáceis, né? Até por uma crença enraizada de uma vida inteira. Mas foi muito legal hoje compartilhar com a Gabi. Pela primeira vez na minha vida, assim, eu tenho 30 anos de formada, de profissional, e pela primeira vez admiti que eu sou uma boa profissional. E eu achei assim, isso muito libertador para mim, apesar de ainda ficar insegura de falar isso, porque eu sempre me alimentei dos elogios das pessoas, dos colegas de trabalho, bom, enfim, de tudo que vinha de fora. Mas eu mesma admitir que eu sou boa no que eu faço, hoje foi a primeira vez. E eu sempre escolhi as melhores faculdades, os melhores cursos e as melhores escolas, por uma insegurança muito grande, uma crença de que eu não era capaz, né? E me ver, me olhar para mim e me sentir qualificada, aliás, sentir qualificada eu sei que eu sou, né? Porque eu sempre busquei, no meu atendimento, dar o melhor, eu acordo todos os dias pensando, dar o melhor de mim, eu vou buscar ajudar o maior número de pessoas, buscar no outro o que ele realmente precisa, não o que ele está me trazendo, mas o que ele realmente precisa, e eu sempre esforço para dar o meu, para pegar do outro a necessidade do agora, que eu possa dar uma palavra de apoio, um abraço, uma esperança, a convicção, eu tenho a convicção que sempre tem a luz no fundo do túnel, que sempre a gente pode ter uma nova escolha, né? Eu trabalho dessa maneira e isso é muito forte para mim. Na realidade, eu fiz a escolha certa pelo motivo errado, mas eu amo muito o que eu faço, não faria outra coisa, né? Muito bem, a Aninha é uma ginecologista, tá, pessoal? Faz um trabalho muito bom, realmente. E eu queria que a Gabriela contasse, porque foi muito legal também o que ela partilhou comigo, eu acho assim muito interessante. Inclusive, até falei para ela do meu gosto, né? Então, eu não sabia muito bem o que compartilhar com ela, e aí eu escolhi compartilhar a dança, que eu faço aula há alguns anos, e é uma coisa que, tipo, eu me sinto muito bem fazendo, é uma coisa muito boa para mim. E eu comecei isso só como
um hobby, assim. Eu falei, vou fazer. E aí depois se tornou uma coisa que eu realmente gosto de fazer e eu quero continuar fazendo. E eu faço há 4 anos aula, eu estou fazendo agora o 5º. E eu mesma vejo que eu melhorei muito. Tipo, alguns professores e as pessoas lá da escola de dança que eu frequento me falam bastante isso, que eu melhorei bastante. E esse ano, principalmente, eu comecei a enxergar isso, que eu realmente melhorei muito. Muito bom. É isso. Aí. Minha filha, gente. Eu só espero que ela não dance nas notas esse ano. Não, ela estuda bastante. Bom, tinha mais... Ai, desculpa, gente. Mais uma pessoa que me pediu para compartilhar. Quem era? Ela, dá para ser mais uma? Eu falei, mais uma dá. Quem era? Aí? Foram vocês que me pediram? É isso mesmo? Que eu não me lembro agora. Então, vamos lá. Você viu? Adoro isso. Todo mundo querendo participar. Pode pegar um atalho. Um atalho. Você é o? Cláudio, tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Quem começa? Você ou ela? Tarará. Pode vir aqui, assim a gente muda o lado. Respirou? Você respirou? Isso aí. Pode ficar tranquilo aqui. Isso não dói nada, né? Bom, então o que acontece? Desde garoto, né? Fazendo discurso em festinha, tudo, né? Gosto muito disso. E Olha para eles. Olha, hoje, fala com eles isso. E hoje, estudando, me formar agora psicólogo, então vou me descobrindo e uma das grandes descobertas minha, a excelência, né? Que não é descoberta, mas que eu já venho observando faz tempo, que eu tenho bastante, um sorriso e um abraço. Principalmente um abraço. Ai, Juliana! O sorriso e o abraço raishimiano. É ou não é? Muito bom. A gente vai querer esse abraço depois, né? Maravilha, meu querido. Muito Meu bom. nome é Ângela. Bom dia, pessoal. Meu nome é Ângela. Bom dia, Ângela. Desafio muito grande. Márcia está aqui. Que ele que me empurrou. Vai. Que bom. Veja Só quero isso agradecer como mesmo um pela carinho oportunidade. dele. E o que nós conversamos, né, sobre... Conversamos um pouco sobre psicologia e da excelência naquele trabalho Isso, que a ela vem excelência. executando, Certo. a questão da culinária. Exato. É uma parte que eu me descobri, Márcia, né? Através da cozinha. Eu não sabia que eu tinha tanta habilidade assim, né? Através até da minha cunhada, ela está até aqui presente. Certo. Falou, "Por que você Pode não faz compartilhar com eles também, Ângela. para Olha lá. vender lá na escola, né?" Eu falei, eu vou fazer o teste. Aí eu fiz a torta. E foi um sucesso, Márcia. Me Olha surpreendeu. só. Era uma habilidade minha que eu tinha, que eu desconhecia. Muito bom. E eu estou me dando muito bem nesse ramo. Aí agora tem as ramificações. Agora eu já parti para o bolo. O bolo gelado também está fazendo muito sucesso. Né? Os bolos recheados. E é algo que eu não sabia. Ok. Né? E eu falando isso Não com sabia ele... conscientemente, não é? Sim, exatamente. O que você fez foi, existem alguns autores, e eu gosto disso, eles dizem que todos nós nascemos com dons diferenciados. Só que muitas vezes algumas pessoas não desenvolvem esses dons, e aí não se torna um talento. Mas ao passo que, quando eu me questiono, quando eu faço um trabalho de reflexão e começo a pensar sobre isso, poxa, quais os dons que eu tenho? E eu vou exercitando, desenvolvendo, torna-se um talento, né? Que é o que você está falando, Ângela. Então, talvez conscientemente você não sabia disso, mas esse dom estava lá, não é mesmo? E aí você deu a oportunidade desse dom, né? Ir se desenvolvendo para se tornar um talento, que eu acredito que seja hoje. Parabéns, viu? Bom, então Pessoal, vamos lá, né? Agora já alimentados. Depois das 13, partiu Casa da Ângela. E sobremesa a Cris também, né? O bem A casado. sobremesa é por conta da Cris.
E antes de ir embora, vocês ganham um abraço daquele moço. Ó, tudo de bom, hein? Vamos lá? Bom, então vocês compartilharam várias competências inconscientes que vocês têm, não é mesmo? Bacana. Mas se eu perguntasse para vocês o seguinte, tem alguma competência hoje que você quer desenvolver? E você também quer chegar nesse estágio de excelência? Quem quer, levanta a mão. Pensa nisso. Opa, bacana, muito bem. Outra pergunta para você. Você conhece alguém hoje que tem essa competência inconsciente, que já é uma excelência dela, e ela faz isso naturalmente, sem precisar pensar? Você conhece alguém? Levanta a mão. Ok, a grande maioria conhece alguém. Esse alguém pode ser, pessoal, não necessariamente precisa ser alguém do seu convívio. Pode ser uma celebridade, um personagem de um filme, que tem lá uma competência bacana e que você gostaria de ter. Por exemplo, nossa, uma pessoa tão tolerante, paciente. Ah, meu Deus, aquele personagem daquele filme sabe lidar com os seus relacionamentos de uma forma bastante assertiva e eficaz. Enfim, tá? Será que agora aumenta? E aí? Quem conhece uma pessoa, uma personalidade, né? Que tem uma competência que é excelente em algo que faz? Levanta a mão. Opa, agora aumentamos. Bacana. Você quer desenvolver essa competência? Sim? Ó, adorei, já levantaram ali, né? Ótimo. Você sabe que você pode. Por meio da PNL, a PNL diz, então, que outro pressuposto. Falamos um agora há pouco, né? Que era a energia vai para onde está a sua atenção. Um outro pressuposto de PNL, já falamos, eu acho. Se é possível para alguém, é possível para mim. Pode não estar possível nesse momento, mas é possível. E acreditar nisso faz uma grande diferença. Logo, segundo os estudos do Bandler e do Grinder, nós podemos modelar essa competência, ok? O que é modelar? Vou explicar, Márcia. Não vai lá. Deixa eu ver aqui. Cadê a Ângela? Onde foi parar a Ângela? Ângela, qual a torta mais gostosa? Uma hora boa pra gente falar em comida. Puxa, a vida é judiar. Não fiquei desse tamanho à toa. São músculos muito várias, são todo dia academia. Ângela, qual uma torta que você faz assim que você considera ela sensacional? Frango. Adorei a Junto segunda ou separado? opção. Torta de frango. Encomenda de escarola já, Elias. E torta de escarola. Muito bem. Imagine que eu, Elias, eu nunca fiz uma torta, ok? Até hoje. Certo. E eu queira fazer uma torta. Eu imagino que na torta vá farinha, água ou leite, ovo. Se é de frango, é óbvio, o frango. Né? Ai, que medo dessa torta dele, gente. Se botar tomate, fica boa. É que tomate é sem agrotóxico, ok? Tomate tem muito agrotóxico. Tomate é mais gostoso. E se botar um milhozinho também eu acho que fica legal. Azeitona cortadinha, tem gente salivando já. Certo. E eu resolvi fazer empreitada de fazer a torta. Nunca fiz a torta. Mas sei que vão esses ingredientes. Qual a chance disso sair comível? Ó, fizeram assim. Legal, beleza. Aí eu resolvi fazer diferente. Para não correr o risco... vou trazer para eles comerem. Ai, meu Deus. Para não correr o risco de vocês passarem mal, eu chego para a Ângela e falo assim, ô Ângela, me arruma aí uma receita de torta de frango. Aí a Ângela gentilmente cedeu aquela receita, que é a especialidade dela de frango, e eu fui seguindo a receita. Faz isso, bota tanto disso, bota aquilo também, bate na batedeira ou no liquidificador, depois joga na assadeira. Tô bem, fiz a lição de casa. Depois, bota na assadeira, pam. Se eu seguir a receita da Ângela, tem chance
de sair uma torta comível? Sim. Vai sair igual? Não. Porque mesmo tendo eu seguido a receita da Ângela, cada um de nós, quando cozinha ou faz qualquer coisa, a gente imprime o nosso jeito de ser, a nossa marca, etc, etc, etc. Mas se eu seguir a receita, a chance disso conseguir ser uma torta comível é maior. Sim ou não? Sim. Entenda modelagem como uma receita. Ah, vai sair igualzinho? Não necessariamente, né? Tem mais chance de sair? Mais chance de funcionar, de dar certo? Então, o conceito da modelagem é esse. Se eu fizer espelhar algo que a pessoa faça, identificar o que ele faz. Como ele faz. Como ele faz. Qual é a maneira, a chance de eu conseguir reproduzir isso é maior. Alguém toca algum instrumento musical aqui? Você toca, Elias? Não sabia desse detalhe, gente. Ele está tocando longe de mim. Lembra aquelas noites com o cachorro? Ah, tá. Legal. Se vocês forem me ensinar a tocar o instrumento musical, provavelmente, é uma trabalheira imensa, né? Mas provavelmente vocês vão me dizer, algum desses que levantou a mão é violão ou guitarra? Achei ali um rapaz, como te chama? O Stefano. Stefano, se eu fizer os mesmos movimentos de mão, na mesma velocidade, nos mesmos lugares, pode ser que eu consiga reproduzir o som? Pode, mas pode ser que tenha uma pequena diferença. Vai sair um sonzinho, legal? Esse é o intuito da modelagem. Se o Stefano faz, eu identificar o que ele faz, como faz, a maneira, existe é quando enrola a língua, né? Existe muita chance de eu conseguir reproduzir. Então, o que é a modelagem? A modelagem é, aspas, uma receita. Não é uma receita de bolo, mas é um caminho para eu conseguir aquela habilidade, aquela competência. É um caminho para eu conseguir chegar naquela excelência. Certo? Então, para se alcançar a excelência em qualquer área que você deseja, de forma rápida, porque você pode conseguir pela repetição também, certo? Só um minutinho. Aliás, mais. vai precisar da repetição. Não peguei a receita da Ângela. Encarei com a cara e a coragem. Pode ser que eu tenha que fazer várias tortas. Sim. Comprar várias toneladas de frango. Até esse negócio aí. Ao passo que se eu seguir a receita da Ângela, eu encurto tempo. Eu erro menos. É espetáculos, pessoal. Nem sei para que vieram fazer curso, não é mesmo, Elias? Mas que bom que vieram. Então, é lógico que a repetição será necessário, não é? Mesmo tendo a receita. Mas então modelar é querer um resultado parecido, né, com aquela pessoa que já desempenha, que já tem aquela competência de forma inconsciente. Então, o primeiro passo é esse. Tá? É modelar o comportamento de quem já alcançou aquele resultado que você quer alcançar. Então, você vai pensar, né, numa pessoa que já tem essa competência inconsciente. Segundo passo, tá? É praticar, praticar, praticar.